Unidade 2, Ética e Política. Aula 6.2, Conteúdos. Ética e Política. O pensamento político grego. Platão, o governo dos filósofos. Aristóteles, o bem comum. Habilidade. Analisar a concepção clássica de política comparando com a visão atual. Então, boa tarde, queridos alunos, professores presenciais. Hoje mais um dia de filosofia, né? Nós estamos chegando aí na reta final quase do nosso componente. E hoje nós adentramos aí a uma questão muito importante na filosofia, primeiramente que está relacionada à ética, né? A questão da política. O que é política? Nós estamos investigando a essência desse termo. E vamos lá para a nossa revisão. Agora há pouco, com o professor Josino, nós vimos, né, o que é política. É a atividade que diz respeito à vida pública, ou seja, é a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. Então, eu só posso falar nesse termo quando eu associo com sociedade, com grupo social. Então, nós somos seres políticos por natureza, como diriam esses filósofos, principalmente o Aristóteles. E aí, o que é política? É a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. E aí, eu trouxe um outro termo, né, um outro conceito aí desse termo. Vem de polis, do grego, cidade e estado. Então, toda vez que vocês se depararem agora na TV com esse termo, vocês vão saber que veio do grego, né? Lá da Grécia Antiga, nasce aí essa estrutura política que nós temos, a estrutura democrática que a gente tem que começar a entender a partir da essência desse termo. E aí, política designa a atividade humana que se refere à cidade, ao bem comum. A tradição grega, a arte de governar a cidade, governo dos cidadãos. Política, então a gente sempre pensa, né, fica se questionando o que significa. Eu sei que para muitos, né, vocês estão começando a compreender a partir do que é, né, o que é política, qual é a essência desse termo. Muita gente afirma, né, eu odeio política, não gosto de política, política não é para mim, política está lá no Senado, né, tá lá a política está em Brasília. Só que política, a partir dessas ideias, desses filósofos, a gente compreende que é algo de todo mundo, o bem comum de todos, já que nós nascemos dentro de uma cidade, né? Nós somos seres sociais justamente por isso, porque nós nos agrupamos. Então, nós temos que pensar numa estrutura de organização, né? Para o bem de todas as pessoas, de todos os indivíduos. E aí, o que é política? Os gregos davam um nome apropriado a quem cuidasse também da vida pública, da comunidade, e que acreditasse que a mais nobre regra é um por todos e todos por um. Este era chamado de política, eis o espírito da política. Então, vocês estão aí numa sala de aula, né? Todos aí têm um objetivo, uma meta, tem uma estrutura aí que organiza todo mundo. Então, eu posso considerar, sim, né, uma estrutura política. Vocês estão assistindo a uma aula numa determinada modalidade, né, de ensino, onde eu estou conversando com vocês, estou em outra cidade. Então, olha como é importante a gente começar a perceber as estruturas, né? Então, quando eu falo saída da ignorância, é justamente isso. A gente vai começar a estudar essencialmente esses termos, né? O que significa cada coisa. A gente para de acreditar somente o que está lá no Facebook, o que está na internet sendo propagado de forma errônea. Política é uma coisa para todo mundo, né? Não tem isso de dizer, eu não discuto política, religião política não se discute. Não, nós debatemos política. Nós investigamos, nós vamos a fundo. A gente vai conhecer, por exemplo, a vida pregressa de cada candidato, a gente vai entender a estrutura, o que faz cada poder para a gente não falar besteira, né? Então, isso tudo é investigação sobre política. E aí se entendia que todos e todas éramos e deveríamos ser políticos, a partir da noção de que polis é a comunidade, a cidade, a sociedade, e é nela, com ela e por ela que vivemos. Então, como conciliar aí os interesses individuais e os interesses coletivos? Eis aí o sentido da política. E vamos lá para o nosso desafio do dia.
Nesse momento da aula, eu trago o seguinte desafio. Quais as principais características do pensamento político de Platão e Aristóteles? Voltamos aí para esses dois filósofos importantes que vão aí fundamentar o que nós conhecemos de política hoje, tá certo? E vamos lá para a nossa aula. Então, meus queridos, mais um dia aí nós debatemos e vamos debater daqui a pouco sobre algo tão importante que é a questão da política. O que é política para a gente compreender? Por que a gente tem que perceber, né, a essência da política e fazer aí uma associação com o que nós temos hoje? Hoje, realmente, principalmente no nosso país, né, a organização política, ela traz inúmeras noções erradas para a gente. Muitas das vezes, né, as pessoas que estão no poder, algumas dessas pessoas, elas estão lá em interesse próprio. Aí eu trago uma colocação importante, né? Primeiramente, a percepção que nós somos seres sociais. Tudo que nós fazemos, nós vimos ontem com ética. Ética está totalmente associado com política. Lembram da questão das escolhas de cada indivíduo, a questão da moral de uma sociedade, né? A reflexão maior, a reflexão ética que faz tudo se transformar? Então, isso tudo está relacionado a essa questão política. Como que a gente se organiza dentro de uma cidade? Todos nós nascemos dentro de uma comunidade, de uma sociedade. E qual é, né, as minhas ações, o que é que eu tenho que fazer para o bem social, para o bem dessa coletividade? Então, há sempre essa questão, essa reflexão sobre o interesse individual de cada um e o interesse da coletividade. E quando se perde essa reflexão, quando a gente não percebe, por exemplo, o político que desvia da saúde, né, que é um campo aí onde nós temos que ter uma sensibilidade para refletir, porque são pessoas que estão aí com enfermidades, com doenças sérias. Então, quando um político desvia desse campo, né, o que ele pensa será sobre o que é ser político? Ele, na realidade, perdeu a essência. Ele não soube aí, ou não soube refletir, ou parte de uma índole, né, ruim, de escolhas ruins, de uma pessoa que não tem princípios firmes aí. Então, olha só, quando a gente perde essa essência, essa capacidade de refletir sobre aquilo que nós queremos para nós e aquilo que nós queremos para o outro, logo, né, nós vamos ter uma política ruim. Então, o que é uma política boa e uma política ruim? Eis aí, né, o que a gente está procurando passar para vocês aí a partir da reflexão com os filósofos Aristóteles e Platão. Sócrates também vai desenvolver aí, a gente vai ver os seus pensamentos acerca dessas questões de justiça, de ética e de política. Tudo isso associado às questões sociais. E aí eu trago para vocês nesse momento o pensamento grego. O pensamento grego, tudo vai se desenvolver, tudo que nós temos, a estrutura, né, que nós temos hoje no mundo ocidental, vem do pensamento grego. Então, eu tenho uma estrutura de democracia, eu tenho uma estrutura aí da divisão dos poderes também, isso daí a gente viu um pouco na primeira aula, esse apanhado histórico, né? Como é que se desenvolve a política no mundo, e aí como que isso acontece em Roma, né? E com alguns pensadores. E é uma característica do pensamento político grego, é que ele tematiza como deveria ser a política, não como ela realmente é. Tanto Sócrates quanto Platão, quanto Aristóteles vão, por exemplo, criticar a democracia. Eles vão criticar, né? O Sócrates vai fazer aí duras críticas a essa estrutura, onde nós temos, é interessante a gente pormenorizar isso daí. O professor Josino já afirmou que naquela época era considerado cidadão, né, quem tinha posses, digamos. Os escravos e as mulheres não eram considerados cidadãos, então eles não tinham o poder da palavra, por exemplo. Eles não falavam na ágora, eles não decidiam sobre a organização das coisas, né? Eles não estavam inseridos dentro da cultura, dessa estrutura política. Então, é importante a gente pensar, né,
que isso tudo vai ser criticado. O Aristóteles ele vai trazer, né, apesar de uma contradição que ele traz no pensamento dele, por exemplo, que o escravo, ele nascia escravo e ele ia morrer escravo. Então, o ato dele lá não era... O ato em si era que ele era um escravo, que ele havia nascido um escravo. E aí, né, com o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais, a gente vê que isso daí, né, vamos colocar como uma noção errônea, né, ou então uma noção daquela época do Aristóteles. O Aristóteles, em muitos pontos da sua filosofia, ele vai ser até um tanto quanto racista. Quando ele coloca aí que fala sobre os bárbaros, não considera os bárbaros pessoas, digamos assim, seres racionais, capazes de racionalizar as coisas. Então, é interessante a gente se deparar com essas filosofias, né, e tirar aquilo, conhecer e tirar aquilo que vai engrandecer o nosso conhecimento. Isso é uma visão crítica. Então, você sempre se depara com as teorias de um filósofo, quando você lê uma obra filosófica, por exemplo, você tem que ter essa visão, né, de criticar aquilo que você vê que não está coerente com a realidade. Porém, né, voltando para essa questão da política, né, o Aristóteles vai dizer o ser humano é um animal político por natureza, porque ele está inserido dentro de uma sociedade. Quando eu falo de política em Aristóteles, né, eu volto para a questão da ética, a justa medida entre aquilo que nós escolhemos, né? A gente não vai ser nem tão opressor e também não vai ser nem promover uma liberdade que já chega aí a libertinagem, digamos assim. Então, vai ter sempre uma justa medida aí dentro dessa reflexão. Essa vai ser a luta, né, constante e diária de todos os seres humanos que estão ali dentro de uma coletividade. E a grande pergunta desses filósofos é: que tipo de ser humano seria um bom governante? Né? O Platão, aí dentro do seu dualismo, ele vai defender, né, que o filósofo seria a pessoa ideal para governar a cidade. Porque ele não estaria, por exemplo, não teria interesses próprios, ele estaria sempre visando o bem da coletividade. Então, esses dois filósofos, né, justamente com Sócrates, que a gente conhece tudo que sabe de Sócrates a partir do Platão, esses três filósofos, eu vou colocar assim, eles tratam, né, justamente desse ideal de governante. Como é que nós vamos aí governar uma cidade? O que vai trazer o bem, né, a felicidade para todo mundo daquela comunidade? Só lembrando que a política ela nasce na polis grega, na cidade-estado grega. Né? Então, as outras cidades que não faziam parte desse contexto, né, grego, elas não eram consideradas cidades. Então, eles pensam, né, é importante a gente lembrar isso, eles pensam a realidade da polis grega. Então, nesse momento, eu vou passar um vídeo para vocês que fala justamente dessa essência, o ser humano como animal político. Vamos lá. With the birds of shed, it's a lonely view.
esse vídeo trata de alguns pormenores da atualidade, né, do homem pós-moderno, vamos colocar assim. Lembrando, né, que quando eu falo o ser humano é um animal político por natureza, a política é algo aí muito presente na nossa realidade. Isso daí todo mundo, eu acredito, que já deva ter entendido. Só que quando nós falamos nesse contexto grego, né, essas reflexões todas, elas estavam associadas à questão da educação. Olha como esse pormenor aí é importante, né? Quando eu falo de educação, esses filósofos vão pensar, né? Como educar os cidadãos da polis? Como fazer com que eles sejam virtuosos, né? Qual é o ideal de governante? Então, quem é que vai poder governar, vai ter o poder, né, de governar uma cidade? E essa pessoa, ela vai ter que ser justa, ela vai ter que ter princípios, ela vai ter que ter valores. É aí que, quando a gente se volta para a atualidade, a gente vê que as coisas se perderam, né? As pessoas são muito oportunistas, a gente vê aí muitos casos de oportunismo, as pessoas querendo se tornar políticos porque ganha bem ou porque tem um certo status, né? Elas não pensam no bem da coletividade. E como que a gente faz para mudar essas coisas, professora? Já que a senhora falou tanto, né? O professor Josino falou tanto que é preciso pensar, que é preciso transformar, mas como que a gente transforma? A gente transforma, né? Eu acredito que dentro dessa questão do movimento do devir, nós transformamos com a educação. Justamente assim como os filósofos gregos lá, clássicos, fizeram. Eles pensaram, né, a paideia grega, como nós falamos na filosofia, né, que é o sistema educacional dos gregos. Então, o Platão vai tratar disso, né? O Aristóteles também vai aí analisar o que seria um bom cidadão para a polis, né? Então, nós, seres pensantes, né, quando nós estamos numa coletividade, nós temos que refletir, sim, sobre essas transformações, né? Exigir uma educação melhor, sim, uma educação que esclareça as pessoas, que traga aí a liberdade de pensamento, que traga essa possibilidade, como nós estamos fazendo nesse exato momento, de a gente conversar sobre coisas, né, esclarecer, falar sobre termos aí da nossa realidade, falar sobre o que é a realidade que a gente vive hoje, por que estão acontecendo, né, tantas coisas, a gente está perdendo tantos direitos no nosso país, por exemplo, né, a gente está vivendo aí um retrocesso com relação aos direitos trabalhistas, com relação aos direitos de várias categorias, dos professores, né, dos operários. Então, o que está acontecendo? Aí nós temos sim que beber, né, que ir lá investigar e falar sobre os filósofos clássicos, sobre Platão, sobre essa busca, né, pelo aquilo que é verdade, pelo aquilo que é essencial, sobre a pessoa que quer se tornar aí, que dentro desse processo educativo tende a se tornar uma pessoa virtuosa, né, uma pessoa aí que vai priorizar o bem comum. Esse é o ponto importante, né, quando eu falo de pensamento político grego, o bem comum. Então, entre as muitas contribuições dos filósofos gregos que permanecem atuais, destacam-se as ideias de Platão e Aristóteles. Aí eu trouxe para vocês, esse aí que está aparecendo é o Platão. O Platão, ele se volta para cima por causa do quê? Por causa do mundo das ideias. Então, a sua teoria política também está associada ao mundo das ideias. Lembram do mito da caverna? As pessoas lá aprisionadas? Então, quando ele fala de homem justo, quando ele fala de bom governante, ele está falando disso. Quem é que sai lá da caverna, né, e no primeiro momento fica cego e que encontra um mundo cheio de possibilidades? É justamente o filósofo. Quem são aquelas pessoas, né, que estão presas lá? São todos nós, quando a gente não reconhece, por exemplo, que a política está na nossa realidade e que a gente pode fazer, sim, mudança, e que essas mudanças, por mais que elas pareçam pequenas, né, elas começam com nós mesmos, né? Então, quando a gente pensa em se organizar, por
exemplo, na escola, né? Se organizar, quando nós pensamos em valorizar aquilo que nós temos, quando trata-se daquilo que é público. Aquilo que é público é de todos nós, como afirmou o professor Josino, né? Não é porque é público que não tem que prestar, que não tem aí que cumprir seus objetivos, suas metas. Quando nós falamos de servidor público, muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu quero ser um concursado porque eu quero trabalhar menos, ou é porque eu tenho um interesse próprio. Olha como a gente vai perdendo a essência daquilo, dos princípios que a gente tanto busca no dia a dia, escolher entre aquilo que é certo e que é errado. Então, tudo está aí relacionado a essa questão das nossas escolhas. Nós transformamos as coisas. É possível, sim, quando a gente se organiza, quando a gente começa a investigar o candidato que a gente vai votar, quando a gente percebe que a educação é o ponto principal aí para a gente se desenvolver, para desenvolver um país. Então, um país que tira, por exemplo, disciplinas do seu currículo escolar, ele não prioriza a educação. Como é que nós todos vamos pensar, né, os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, todos os alunos do EJA, vão pensar sem filosofia, história e geografia? Então, é nesse ponto, né, que nós falamos, que chegamos à questão de o homem é um animal político. O homem é o zoopoliticos, politicon, como diz o Aristóteles, né? Ele vivencia isso todos os dias. E não foi só o homem grego, o homem moderno também. E aí eu trago para vocês essa caracterização do pensamento político grego. Platão, ele vai trazer essa ideia, o governo dos filósofos. Dedicou-se a pensar qual a melhor forma de governar. E entre os vários pretendentes, os governantes, qual seria o mais bem preparado? Os melhores e mais capazes são os que deveriam governar a cidade. Aqueles que saíram da caverna governam a cidade. E por que outros professoras vão governar interesse próprio? Porque a gente deixa, muitas das vezes, a gente se acovarda, nós não questionamos as coisas. Quando alguém trata mal a gente lá no serviço público, a gente não questiona. Então, a gente tem que saber nossos direitos. Primeiro ponto, como cidadão da polis, da cidade, estou falando tanto da Grécia como de agora, é saber os seus direitos. Saber que você não deve ser destratado pelo servidor público, saber que você deve questionar, sim, quando você está demorando muito o atendimento, por exemplo. Isso é uma questão política. E é engraçado que quando a gente fala na fila, né, está lá uma fila enorme, e a pessoa, né, está naquela lentidão. Parece que aquilo lá é uma coisa, né, que ela está fazendo muito de mau grado, como nós falamos. E aí o que ocorre? Quando um reclama, os outros começam a reclamar também. Né? Então, olha só o nosso ser político em ação. Um saiu da caverna lá, um reclamou, aí os outros, a gente começa a se organizar. E é assim justamente que funciona na vida. Quando um sai da caverna, ele tenta voltar, né, por segundo Platão, para avisar os outros, dizer, olha, gente, tem um mundo lá fora, vocês têm direitos e deveres. Né? Quem é que está mostrando lá aquilo que é sombra, as sombras na parede da caverna? Alguém. Uma elite lá está tentando te manipular, dizendo que isso aqui é verdade. Então, vamos lá. Aí, no primeiro momento, muitos querem bater naquela pessoa. Quando você questiona muito, você incomoda. O ser político, ele incomoda. Né? Então, quando a gente faz aí, nós podemos fazer política com arte, na música, como nós vimos no início da nossa aula, né, que vai dizer aí, falar sobre os indígenas. Nós temos aí uma riqueza cultural muito grande que a gente não compreende, por exemplo. Nós não temos conhecimento. E aí eu digo, né, nós temos hoje um meio de comunicação onde tudo é muito rápido. Né? Tudo eu posso saber o que está acontecendo hoje lá na Austrália, por exemplo. Nesse exato momento, a gente pode pegar um celular e pode acessar. Eu posso estar conversando com vocês como a gente está fazendo agora, vocês em outras cidades. E eu aqui em Manaus. E a gente está falando de filosofia. Olha que coisa magnífica. E aí eu posso, então, fazer política a partir desses meios de comunicação. E isso
transforma as coisas, isso traz movimentos para as coisas. Então, quando o próprio Platão e Aristóteles e o Sócrates, eles não tinham internet, mas eles faziam justamente isso, conversavam, esclareciam, conhecer história é importante, né? Quando a gente se une ali para fazer para ter uma ideia, isso também é política. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que a política, ela é feita por nós, não é feita pelo deputado, pelo vereador, ela não é feita pelo presidente. Eles estão ali dentro da estrutura política, mas quem colocou essas pessoas no poder, foram todos nós. A partir da nossa não noção, a partir da venda do voto, por exemplo, a partir da nossa investigação, que existe também as pessoas que investigam, as pessoas que estão aí acompanhando os fatos políticos e não a novela, somente a novela. É importante a gente verificar isso. Às vezes a mídia te sobrecarrega, é novela, é coisa, que não traz a realidade de fato. E o que ocorre? Nós todos, começamos a nos aprisionar, Vamos acreditar que aquilo ali seja a realidade. Enquanto o nosso país está aí no momento de crise tremenda, o mundo da realidade, quando a gente fala da questão política, o mundo está tendo essa transformação aí, com relação ideológica mesmo, no sentido lato da palavra, essencial da palavra. Nós estamos vendo a novela, o BBB. Então, quando nós abdicamos dessa nossa liberdade de pensar, de nos organizar, logo, se rompe ali e as coisas dão errado, como acabaram dando errado. Então, eu chamo todos vocês, vamos se espantar. Se espantar com a realidade é essencialmente, é fundamentalmente aí o que vai fundamentar a nossa existência, a existência do ser humano, o projeto existencial de cada um na sala aí, do professor, de todo mundo, ele se firma a partir dessas noções. E a política, quando Aristóteles pensou, ele não pensou aleatoriamente, ele pensava na essência. Lembra da questão do ser, da metafísica do Aristóteles? Então ele vai a fundo, ele vai dizer, não, o ser humano é um animal político por natureza, porque não dá para desvencilhar a política do ser humano. E aí, quais foram, então, essas classes que o Aristóteles pensou, O Platão, perdoem. Ele está procurando um bom governante para a cidade. Então, ele vai pensar a classe dos trabalhadores, que busca aí prazeres e riquezas. Se governarem, traria uma desigualdade, porque, segundo Platão, eles não têm conhecimento para exercer essa governança. A classe dos soldados, alma irracível, que busca glórias e combates. Insegurança e guerra também, não tem aí conhecimento, um conhecimento mais complexo sobre a estrutura de governança. E aí a classe dos governantes, a alma racional, que busca saber e conhecimento, se governarem, justiça e igualdade. Então, quem é esse camarada aí de alma racional? Que pensa que é virtuoso, que saiu do mundo da caverna? Segundo Platão, seria o filósofo, Aí eu digo para vocês, qualquer pessoa, hoje, a gente sempre diz, vocês são filósofos. Pode ser um filósofo, sim, a partir do momento que pensa. Porém, lá na Grécia Antiga, não era todo mundo que podia ser um filósofo. Por exemplo, um escravo e uma mulher não podiam. Então, é importante sempre a gente verificar e detectar esse contexto histórico, tá certo? O Platão, o governo dos filósofos, então, o pensamento político de Platão foi trabalhado em 3 dos seus diálogos. A República, que nós vimos aí com o mito da caverna. Essa obra aí é muito importante para a filosofia, então leiam quando puderem. Qual a perfeita organização de uma cidade? É o ponto de partida aí da organização dessa obra. O político, quem seria o governante mais preparado, bom e justo? Quem seria a pessoa que é virtuosa, que vai aí promover o bem-estar social, a boa convivência,
né, dentro de uma sociedade? Segundo ele, seriam os filósofos. A lei, quais as melhores leis para o bem comum? Então, bem comum, né? Anotem aí esse termo. O que é o bem comum? Eu já estou respondendo aí no decorrer da aula. O bem comum é essa preocupação do governante, desse governante ideal pensado por Platão, com todos os indivíduos, né? Com a boa convivência, com os direitos, com a igualdade entre essas pessoas. Platão, o governo dos filósofos, uma cidade perfeita, seria ser governada pelos mais sábios, praticantes da filosofia, filósofos. Ser protegida pelos corajosos, segurança da cidade. Ser mantida pelos ambiciosos, responsáveis pela produção de bens necessários à sobrevivência de todos. Olha aí essa imagem do mito da caverna. Quem é que sai lá? É o filósofo. Quem é que está acorrentado? Nós, quando a gente abdica da liberdade de pensamento, quando nós não promovemos aí o desenvolvimento, né, das nossas próprias ideias. E aí quem é que está ali no meio, mostrando sombras e aparências? Sempre, em todas as sociedades, vão ter classes. Então sempre vai ter aqueles ricos, os nobres, que vão tentar aí escravizar, ou então vão tentar aí se sobrepor e promover a desigualdade social, né? Então sempre há as elites aí. Então eu coloco aí esse grupo, né, que sempre tenta mascarar e falsear a realidade como essa classe aí, tá? De quem, os aristocratas, as elites, né? Quem possui bens materiais. E aí Aristóteles, o bem comum, mais uma noção de bem comum. O Aristóteles traz, né, o que torna um governo bom. Não é simplesmente o fato de ser composto de uma única ou de várias pessoas, né? Então, já que nós, o que traz, né? O que é um governo bom? Aí o Aristóteles vai pensar. O livro A Política, eu trouxe esse livro aí para vocês visualizarem. É um livro importante, uma obra importante, leiam também. No livro 1 da Política, Aristóteles afirmou que o homem é político por natureza. É somente através da participação como cidadãos da comunidade política, ou polis, prestados pelo Estado, que os homens podem alcançar o bem comum da comunidade através do engajamento político ativo. Eis aí, professora, como a gente transforma o mundo é a partir do engajamento político ativo, né? A gente só postando e coisas na internet, isso não é engajamento. Engajamento é você conhecer a história do seu país, é você aí saber, né, o que significa essencialmente os termos que estão em voga, né, como nós falamos. Por exemplo, a questão racial no nosso país, o preconceito racial, que é uma ideia aí muito massiva e que está sendo muito discutida, isso também, né? As questões de igualdade social, as desigualdades sociais. Então, isso tudo parte desse pensamento engajado, político e ativo. Aristóteles e o bem comum. O bom governo é aquele que visa o bem comum, o interesse coletivo, única maneira de garantir a felicidade de todos. Lembram da eudaimonia no Aristóteles? Então, a finalidade última do ser humano é ser feliz. E ele só consegue se ele viver aí dentro de uma coletividade saudável, né? Um governo dentro de uma sociedade aí que tenha um governo que promova o bem comum. O mau governo é aquele exercido no interesse de quem governa, de uma elite, de uma aristocracia, não no interesse da coletividade, tá certo? E aí o Aristóteles e o bem comum, ele vai categorizar, assim como ele fez na metafísica, com o ser, né? Todas as teorias do Aristóteles que nós já vimos, eles estão associadas com a política. Aristóteles define 3 formas puras de governo, bem como suas formas degeneradas, suas formas ruins, tá? Anotem esse termo aí para vocês engrandecerem o vocabulário. Governo de um só, forma ideal seria a monarquia. Forma degenerada, a forma ruim, a tirania.
Governo de poucos, a forma ideal seria a aristocracia. E a forma degenerada, a oligarquia. Governo de muitos, democracia. E a forma degenerada, a oclocracia, né? Então, ele sempre vai, aí quando ele fala dessas formas ideais, ele está falando do meio termo também. Aquele meio termo que nós vimos na ética. E o Aristóteles e o bem comum, traz aí quando ele analisa a monarquia, o governo de um só, visando o interesse comum. A tirania, o governo de um só, visando seu próprio interesse. A aristocracia, o governo de um pequeno grupo visando o interesse de todos. E a oligarquia, o governo de um pequeno grupo voltado apenas para os seus interesses. Mais ou menos o que está acontecendo no nosso país. E aí nós temos república, governo de um grande grupo com objetivo do bem comum. Demagogia, governo em proveito próprio, manipulando os demais. Eis aí, né, a categorização que o Aristóteles faz quando ele analisa a estrutura, quando ele está investigando sobre qual é o governo ideal. E por último, né, Aristóteles definiu o ser humano como animal político. A comunidade política é resultado de um processo natural e tem uma finalidade principal: o bem viver juntos. O bem viver para ele consiste na felicidade. Olha só, assim como o indivíduo tem a finalidade última de ser feliz para Aristóteles, a comunidade, a coletividade também. Uma boa convivência, um bem comum, um governo justo, de igualdade para as pessoas, onde as pessoas saibam seus direitos e deveres. Então vamos aí trazer para o nosso desafio do dia, colocando aí, vocês já responderam isso, né? A partir da música que foi tocada aí, para você o que é política, vocês já responderam. Vocês colocaram que é o exercício, as ações que vão desembocar, né, no bem comum. No caso aí da sociedade, do Platão dizia que era a república. O que era a res pública? A palavra república ela é o conjunto de duas palavras. Res, que é coisa, e público, que é de todos, né? Então, res pública significa coisa de todos. Então, ele falava da república, né, o Platão. Então, a nossa república é a coisa pública, que é nossa, que é de todos. Então, nós temos que participar, fazendo com que a nossa qualidade de vida melhore, não é isso? Então, fazer política é isso, ok? Né, professor? Isso. E o segundo desafio propôs o seguinte: quais as principais características do pensamento político de Platão e Aristóteles? Nós caracterizamos aí, chegamos, né, num pormenor do bem comum. Então, olha só, mais uma vez, a dimensão social aí do ser humano, ela é importante, nós vivemos em comunidade, ninguém vive sozinho nesse mundo, até para nascer nós precisamos de uma outra pessoa, então a gente tem que se organizar, tem que se estruturar, né, a partir de normas, a partir de legislações. Então, amanhã nosso pensamento político, né, ele continua aí, nós vamos aprofundar mais acerca de política, de ética, tá certo? Sobre essa questão dos filósofos clássicos. Então, eu agradeço a todos que participaram, que contribuíram. Esse é o caminho, né, para a gente transformar as coisas. Desde já, eu desejo aí uma boa tarde a todos. Boa tarde, e não se preocupe não, quando eu falei, não é para pedir isso com o professor, eu chamei, não, é que meu nome é Josino, e o Luiz é Luiz, fique tranquilo. O Luiz é meu amigo também, não tem problema não, mas é que só para lembrar, né, que o pessoal estava, entendeu? Então não precisa pedir desculpa por isso, tá bom? Então boa tarde e até amanhã não, até segunda-feira, não é isso? Isso.